você está? Bom dia. Estava com cansaço. Bom dia. Então, nós vamos iniciar, e segundo a programação, né, a gente vai pensar coletivamente, né, a partir de duas apresentações, que são alunas que têm trabalhado, né, projetos de iniciação científica, mas, de certa maneira, as demandas emergiram desses nossos encontros, né, a partir da perspectiva, o que a gente tem discutido ao longo dessa nossa trajetória. Então, nós vamos e posteriormente a professora Maria Elizabeth vai falar então sobre metodologia, também uma demanda, né, explicitada já, né, em vários encontros. Agora que funcionou. Ou seja, você estava falando. Bom, então, desnecessário. É bom para gravar. Hein? É bom para gravar. Para gravar? Bom, então, vamos iniciar o nosso encontro. Você tira isso daí. Isso aí eu vou pôr no Facebook. Não, É só pedir para baixar o encontro, pouco. o cara do rádio Baixa o gravou da Rádio São João. Gente, parecia que eu estava bêbado falando. Não foi? Ficou horrível. Aí eu falei que eu não ia falar. Testa aí, Rosângela, que ele baixou. Baixou? Agora dividiu um pouco. Então, Lembrando, né, que a aluna Bruna, ela vai falar. Ah, não, esse negócio está ruim demais, tá? Sobre o trabalho dela junto aos gestores do programa da saúde. É um projeto de iniciação científica que a demanda emergiu, então, desses nossos encontros presenciais. E, posteriormente, a Alexia vai falar também de uma pesquisa realizada sobre o alcoolismo, também, né, em função desses nossos encontros. E, posteriormente, a professora Elizabeth Antunes, da UFMG, que tem uma trajetória, né, acadêmica interessante, muito importante na área de psicologia do trabalho e, em particular, metodologia. Então, essa é a proposta do nosso encontro. Inicialmente com a apresentação das meninas e, posteriormente, a professora Elizabeth. Então, tenhamos todos um bom trabalho. E, a partir de agora, então, eu vou passar... Bruna? Eu primeiro? Tanto faz. Pode ser Ana Paula. Ana Paula também. Eu primeiro. Sempre assim. Bom, como sempre, então, Ana Paula, que tem nos acompanhado, né, em todos esses encontros, ela é de Barbacena, trabalha no Ceres e tem desenvolvido, né, atualmente gerente, enfermeira, como ela diz, gerente, enfermeira e outras coisas. Tô pensando aqui, talvez fosse melhor começar com elas, porque vai que chega mais gente, as notícias que a Ana Paula vai trazer. Vai precisar de repetir, né? Então, vamos voltar. Então, vamos iniciar. Mas, de qualquer jeito, eu já agradeço a presença de todos, e especialmente o pessoal de Barbacena, que se desloca, né? A gente sabe que não é uma estrada muito agradável. A professora Elizabeth também, que vem de Belo Horizonte, experimentou a experiência de 20 ônibus, que não é nada agradável. Né? Mas, enfim, então agradeço a presença de todos. Pode ir. Peraí que eu tenho que abrir. Então, eu sou a Bruna, para quem me conhece. Eu estou nervosa, porque é minha primeira apresentação da Design. E eu vou estar falando aqui para vocês
com a Rosângela, com as meninas aqui, que é com relação à atividade de trabalho dos gestores no Programa de Saúde da Família, PSF, né? Tá dando para pegar bem? Posso mover? Qual que é a... Pode mover um pouquinho. Então, esses gestores no PSF, né, quem são esses gestores? Os gestores do PSF aqui em São João del Rei são os enfermeiros e eles exercem tanto atividade assistencial quanto atividade gerencial. Eles exercem essas duas funções, né? E um dos desafios colocados para os gestores, né, na realização da atividade deles é com relação a essa própria atuação deles para que o PSF possa desenvolver de uma forma eficiente, né? São exigidos, muitas vezes, desses gestores, competências, responsabilidades que seguem uma cartilha que é da ideologia terrorista, né? Uma ideologia instrumental, que muitas vezes barra esse desenvolvimento eficiente do PSF, né? Dessa política que tem. Por que acontece isso, né? O PSF hoje ele é regido, né, por leis e ele tem certas normas, né, que distanciam muito da realidade, do cotidiano mesmo do PSF. Essa distância entre o que é prescrito, né, entre o que está na norma e o que acontece realmente na atividade do PSF. É isso que muitas vezes acaba impedindo que ele aconteça, né, de uma forma muito eficiente. Então, o setor de saúde pública, esse não está pegando direito, né? Está falhando esse negócio, tá? Certo? É que eu não tenho... Mas quem está falando lá realmente está estranho. Eu não tenho da prática, eu não estou embora. Então, o setor de saúde pública no Brasil ele tem recebido muitas críticas com relação a isso. Apesar dos incentivos do governo, principalmente com relação à atenção primária à saúde, né? Que vai se desenvolver através dos PSFs, mesmo com esses incentivos, ainda tem muita insatisfação da população, né, do pessoal todo que é atendido. Então, a criação do PSF, ela teve como propósito reorganizar essa base de atenção primária à saúde. E ela segue os princípios do SUS, de universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade. Isso por meio da prevenção e de práticas curativas. A ideia principal, então, é reorganizar essas políticas e torná-las mais eficientes, democráticas e redistributivas. No entanto, há muita dificuldade nisso, na execução, né, desses princípios do SUS, principalmente com relação à descentralização. Então, a ênfase na atenção primária de saúde se deu nos PSFs, principalmente com essa mudança que teve na gestão da saúde mesmo, nessa questão do assistencialismo e também nessa municipalização da saúde. Então, o PSF ele vai vir, né, seguindo a lei do SUS, Lei 8080, e a Lei 8040, além das normas operacionais básicas, as NOBs, que vão trazer esse caráter inovador do PSF, que vai trazer o assistencialismo na forma como se fosse hierárquico, né, do menor para o maior, nos municípios, estadual e federal, né, município, polo, estadual e federal. Então, a partir disso tudo que a gente vem presenciando, né, no contexto da saúde do Brasil, a ideia da pesquisa foi tentar entender melhor como que acontece esse processo gerencial, né? Por que tem essa precarização, por que essa ideologia gerencialista acontece e o que isso vai trazer de consequência no desenvolvimento do PSF. E a ideia também dessa pesquisa veio
desses encontros do fórum, que estão acontecendo desde agosto de 2012, né, foi uma das demandas trazidas no fórum. Então, o objetivo principal dessa pesquisa que a gente ainda está desenvolvendo, né, ela começou em agosto do ano passado e ainda está em andamento. O objetivo principal dela é identificar e analisar esses aspectos da ideologia gerencialista que afetam diretamente na atividade desses gestores e ver as consequências para o desenvolvimento eficaz do programa do PSF. Entre os objetivos específicos, estão a ideia de construir um perfil dos gestores, né? Se é que existe esse perfil, existe um perfil que é colocado, que é ideal, mas isso realmente existe? Né? Como que eles lidam ali no cotidiano de trabalho? Quem são essas pessoas? Né? Caracterizar o trabalho deles, caracterizar o trabalho desses gestores, identificar as dificuldades práticas que eles encontram no dia a dia, no cotidiano, na realização de trabalho deles e, além disso, contribuir para a capacidade de ação desses gestores, desses enfermeiros, para que eles próprios possam pensar a própria situação de trabalho e poder transformar essa atividade de trabalho, né? Aí, a metodologia que a gente utilizou é com relação aos participantes, né? Aqui em São João del Rei, a gente tem 13 equipes que são distribuídas entre 8 unidades. Algumas unidades, alguns postos mesmo, físico, tem 2 equipes. E elas abrangem tanto a área urbana quanto a área rural. Então, vai abranger os bairros de Senhor dos Montes, Bela Vista, São Geraldo, Tijuco, Guarda-Mor, Bonfim, Bom Pastor, Rio Doce, Rio das Nortes e São Sebastião da Vitória. As 2 últimas que são da zona rural de São João. Aí a gente optou por fazer uma análise qualitativa, né, na pesquisa, para tentar entender melhor essas condições de trabalho desses gestores, né, desses trabalhadores. Então, orientada a partir da ergonomia da atividade, né, que é uma abordagem francesa, e que a gente vai estar utilizando, né, a gente utilizou, no caso, é a observação direta da atividade desses trabalhadores e a técnica de autoconfrontação. Então, o que é isso, né? A ideia principal é ir além dessas abordagens que usualmente são utilizadas, né? As entrevistas, os questionários, que muitas vezes não dão conta do real mesmo da atividade, né? De todos os percalços que acontecem ali, né? Do tácito mesmo da atividade, eles são muitas vezes superficiais. Então a ideia justamente é essa, é ir além disso. E para isso, as discussões que a gente tem no dia a dia ali, das observações, elas acontecem durante todo esse processo, durante toda a pesquisa, as discussões, os debates, a problematização acontece sempre. Então, como que funciona isso, né? A gente parte de uma análise da atividade de gestores a partir da própria expressão verbal deles, né? A partir dessa verbalização que às vezes é espontânea, né? Ou às vezes é mesmo provocada, ou no decorrer da atividade de trabalho deles, ou no final da atividade. A gente procura entender como eles fazem o que fazem, por que eles fazem, por que aquela forma que eles fazem, que eles exercem a atividade de trabalho deles, por que aquela forma venceu e por que não outra, né? Por que eles fazem desse jeito e não fazem de outro jeito? A ideia é justamente essa, como que eles fazem, quais são as estratégias que eles utilizam para que a atividade de trabalho deles seja realizada, né? Porque uma meta é colocada para eles. Como que eles fazem para atingir essa meta? Apesar de todos a gente pode observar, né, que tem muitos pequenos detalhes que acabam atrapalhando, dificultando um pouco a atividade deles, né? Principalmente com relação à estrutura, a pressão, muitas vezes pressão política, a carga afetiva do trabalho é muito grande. Então, o que está envolvido nesse contexto todo, né, do trabalho, para a realização do trabalho deles?
atividade deles, né? Porque no decorrer do dia a dia, o que acontece é que a gente acaba automatizando o trabalho e não se dá conta, né, de como que ele é realizado. Então a ideia é justamente essa, né? A partir da verbalização deles, da confrontação que a gente observou, às vezes, juízos de valor, né? Hesitações na fala, questões mesmo da estrutura que a gente confronta com eles, né? Por que você faz assim? Como que é? E em tal situação, como você agiria, né? É a partir disso que a gente tenta trazer eles para fora, né? Para observar a própria atividade deles. Para que junto com eles a gente possa, então, pensar soluções, opções melhores, ou mesmo construir, né, um coletivo mesmo, no caso, como são 13 gestores, né? É bem interessante fazer uma reunião de autoconfrontação, porque a gente reúne todos e a gente fez uma até sexta-feira, né, com eles, a gente reuniu quase todos, alguns não puderam ir, e a gente coloca o que foi observado, né, as questões que permeiam ali, que trazem dificuldade mesmo, que às vezes travam esse trabalho, né? Então a gente coloca para eles, a gente que observou de fora, a gente tenta validar com eles. Olha, a gente observou isso, é isso mesmo que acontece? Tá, é isso mesmo. Então, mas como que vocês podem resolver? Como que vocês podem, que jeito que fulano faz e fulano? O que você acha desse jeito? Você acha que daria certo para fazer no seu posto? Isso, fazendo uma ressalva, claro, né? Que cada posto, cada equipe, ela tem suas peculiaridades. Porque muitas vezes o que acontece, que vem da Secretaria de Saúde, é colocado um padrão, né? Tenta-se colocar um padrão, como se todas as equipes, né, todos os gestores, tivessem que seguir uma regra, né? Um prescrito, né? Uma coisa só. E o que a gente pode observar durante as observações... É o exemplo da fila, que não é isso que acontece. Por exemplo, uma das questões maiores que a gente observou nos postos, né, foi com relação à marcação de consulta, né? O PSF, ele funciona, cada posto aqui em São João ele funciona de uma forma. Alguns fazem essa marcação de consulta, né, para a pessoa poder ir lá atender, que lá tem um médico generalista, né, e muitas vezes é difícil a população entender isso também, né, porque a população, antes de ter o PSF, ela estava acostumada com o sistema de UBS, que é um sistema diferente, né, o PSF veio com uma ideia diferente. A UBS ela tem médico especializado, é um outro contexto. E aí veio o PSF para ser implantado, tendo um médico generalista, com outras questões e outras ideias. Então, a ideia da marcação de consulta, como que funcionou? A Secretaria de Saúde, ela colocou que queria acabar com as filas da marcação de saúde, da marcação de consulta, queria acabar. E colocou isso para os gestores. E os gestores tiveram que acatar, né? Só que, sempre tem um só aqui, né? Mas, não é, as coisas não funcionam bem assim. Por exemplo, o sistema de marcação de consulta aqui em São João funciona em um posto de saúde. Nos outros, tem alguns probleminhas, algumas coisinhas que aparecem. Por exemplo, ou a população é muito grande, não dá, se a população inteira for lá marcar consulta, o médico não atende, às vezes o médico só atende, ele coloca que ele atende 8 e ele atende só 8. Aí o que acontece? A população chega lá para marcar consulta e fala, mas eu quero ser atendido. E isso recai sobre o gestor, né? Eu quero ser atendido. Às vezes, muitas vezes, por que você está... Eu cheguei aqui 6 da manhã, por que você está atendendo? O senhor ele chegou às 10, mas é um senhor de idade. Não, mas ele chegou às 10, eu cheguei às 8. Muitas vezes isso que acontece. E isso os gestores eles têm tentado trabalhar, têm tentado acabar com essa fila, né, que fica na frente dos postos de saúde há um bom tempo. Porque normalmente, por exemplo, se abrir a marcação de consulta às 8 da manhã, 9, o pessoal já estava lá desde as 4, 5 horas da manhã, né, na frente do posto. E isso, né, debaixo de sereno, debaixo de chuva, isso acabava... Eles não entendem que é consulta marcada, né, com hora marcada. Então você não precisa chegar às 3 da manhã, você vai ser atendido na hora, mas eles acham que se chegar às 3 horas da manhã,
4, eles vão ser atendidos primeiro, né? Isso foi uma das dificuldades, né, dos gestores na reunião que a gente teve, que colocaram, né, que a população não entende. Aí foi questionada até essa questão dessa cultura, né, Rosângela, que já permeia, né, a população mesmo. E foi muito interessante colocar essa questão, porque eles mesmos puderam, né, pensar coletivamente, né, ter ideias, né, para tentar transformar essa realidade de trabalho. E se é possível transformar, né? Se é possível. A exigência está posta e é isso que eles estão discutindo em grupo. É possível transformar? Depende, claro que eles gostariam de acabar com a fila, né? Mas eles chegaram à conclusão que não depende só deles. Do desejo deles, eles também gostariam, né? Então é algo que... A demanda é muito grande. A demanda é grande, a demanda da população é grande e essa questão do médico também, né? Porque tem médico realmente que eles citam, por exemplo, o perfil do médico de PSF, né? Isso foi muito engraçado, né, Rosângela? Eles falam que muitas vezes o médico no PSF não tem perfil de médico de PSF, né? Que eles veem o paciente como fígado, no coração, né? É um discurso que foi muito recorrente assim, nas falas dos gestores. Mas que perfil seria esse, né, dos médicos? E é uma questão de muita pressão, é a pressão da população que chega lá insatisfeita, que não é atendida, porque o médico coloca um limite, né, uma meta de fichas para ser atendido, mas aí tem essa carga efetiva, se o gestor não é danado, né? Mas se o gestor ele aumenta essa meta, difícil falar correto. Agora eu estou sabendo que você passou. Mas se o médico também aumenta esse número de fichas, se o gestor aumenta o número de fichas do médico, o médico também reclama disso. Então é pressão da população, é pressão do médico. E o gestor tem que estar ali e saber lidar com isso. Né? Então como que ele faz isso? E nesse momento, então, eles chegam, né, a partir desse grupo, do coletivo, eles começam a perceber, foi muito interessante, eu achei que o problema era só meu, entendeu? Né? Então é de todo mundo, né? Então todo mundo tem, eu achei que era só eu que não dava conta, né, de resolver esse problema. Então eles perceberam que é algo que especificidade da atividade, né? Então é sobre isso que a gente está pensando com eles, discutindo com eles como, né? E inclusive, né, com a própria secretaria, né? É uma meta, essa é uma meta colocada deles, que eles têm que resolver, que é terminar a fila. E foi muito interessante, né, que teve representação da Secretaria de Saúde na reunião. Então, foi muito interessante. Eu achei muito interessante, porque eles tiveram voz, né? Eu achei muito legal isso. Ana Paula, você fala? Isso é muito complicado, uma coisa que eu percebi enquanto eu era enfermeira de estratégia de saúde da família. Eu não sei como é que é a questão do trabalho aqui em São João, mas quando eu trabalhei em Lafayette, eu vejo isso em Barbacena com alguns enfermeiros. A gente tem a questão também da implantação do protocolo de Manchester nos postos de saúde. E a gente acaba tendo a responsabilidade, enquanto enfermeiro, de marcar a consulta para o paciente ou naquele dia que ele foi, ou agendar para uma outra vez. E a responsabilidade desse paciente acaba ficando na nossa mão. Tanto que tem umas 2 semanas o Corém, ele fez uma resolução que o enfermeiro de PSF não tinha a responsabilidade de marcar ou não essa consulta, que quem tinha a responsabilidade de dispensar ou não o paciente era o médico, né? E isso acaba caindo também sobre as nossas costas. Eu lembro que eu ficava lá no PSF, eu pensava, meu Deus, se essa pessoa realmente estiver passando mal e eu falei que não está, como eu vou ficar depois? Então, essa responsabilidade também acaba caindo sobre as nossas costas, que não temos o dever de diagnosticar se um paciente tem que ser atendido naquela hora ou não. Eles têm essa função, a triagem, né? A triagem. Para quem conhece, é como se fosse um computadorzinho, né? É muito estranho, parece brinquedo, né? E vai fazer uma triagem do paciente inteiro e dividir, né?
paciente, ou vermelho, laranja, amarelo, verde e Já foi azul. para urgência. Aí o vermelho tem que ser atendido na mesma hora, o laranja. Quer falar? Não sei se todo mundo está escutando. Aí, com o protocolo de Manchester, a gente tria o paciente e é dividido em cores. A gente tem isso também nas urgências e emergências, a gente já está meio acostumado com esse sistema. Então, o vermelho tem que ser atendido na hora, laranja em 10 minutos, o amarelo, eu acho que meia hora, não lembro a identificação direito, e o verde e os azuis demandam mais tempo, né? E assim, acaba ficando complicado, porque tem paciente que realmente vai no OBS só para renovar uma receita. Mas tem aquele que realmente não está bem. Ou tem aquele que tem um problema que a gente acha, ou o trios acha, que agora é uma coisa que ele é verde, digamos assim, mas que daqui a meia hora, 20 minutos, ele pode se tornar um vermelho, um agudo. E essa responsabilidade acaba ficando em cima do enfermeiro. Foi até bem providente a questão dessa resolução do Corém, porque tirou essa responsabilidade de quem realmente não é. Porque a gente não tem a responsabilidade de diagnosticar. É interessante porque eu não estava Tem que sabendo levar dessa essa resolução. As dúvidas, eu não estava sabendo. E manda no Facebook. Te mandou um recado para levar. É claro que eles trabalham com uma margem de segurança que é... As minhas alunas que eu não consigo parar de falar. Usa o microfone, Rosângela, senão não... Que Bruna, é, passa o né, ter microfone algumas pra Rosângela. vagas para urgência, né? É claro que eles trabalham com alguma margem de segurança. Tem algumas consultas para casos de emergência. Mas mesmo assim, isso não atende a demanda do programa. É uma estratégia. E tem também a questão das 40 horas que o médico não precisa não. A questão das 40 horas que o médico acaba não cumprindo, né? Aí a gente vem a questão também dos mais médicos. Mas é o povo escutar lá atrás. Ah, tá. Ah, Luiz, está falando que é tranquilo. É a questão dos mais médicos, né? Nós recebemos da Barbacena, acho que a gente já tem 9. Acho que são 8 cubanos e um boliviano. E eles trabalham as 40 horas, né? Aí tem os médicos que são do município, né? Da gestão, que muitas vezes não trabalham 40 horas. Porque se eles trabalhassem as 40 horas que o enfermeiro trabalha, que o pessoal do NASC faz, que os agentes comunitários fazem, daria sim para atender a demanda, né? Mas como a gente tem essa questão da medicina, que eles sempre têm um horário diferenciado e essa questão toda, acaba que dificulta ainda mais. Muito complicado, né? Porque além de gerir o posto, ele tem que gerir a atividade dos outros, né? Nenhuma atividade é sozinha, né? Mas nesse caso do posto de saúde, da equipe de saúde, ela envolve outras questões que são muito complexas, né? O médico, as agentes de saúde, a população. E isso que você falou dessa resolução, eu achei até interessante, que foi uma das questões apontadas nessa reunião geral que a gente fez. É tirar essa responsabilização única do gestor, né, e colocar ela para a equipe. Se toma uma decisão, a decisão não é somente do gestor, né, a equipe toda tem que se responsabilizar disso. Isso, de certa forma, tira um pouco o peso, né, dessa responsabilização só do gestor. Então, como funcionam, né, essas análises de dados na pesquisa que a gente está fazendo? No primeiro momento, a ideia é acompanhar o cotidiano de atividade dos gestores, né? Estar ali no dia a dia deles, observar e observar as estratégias que eles fazem para que eles possam realizar essa atividade de trabalho. Isso sem caráter, né, de julgar, de falar que está certo ou falar que está errado. A ideia mesmo é conhecer a atividade deles, né? O que eles fazem ali, como que funciona o cotidiano deles. E, em um segundo momento, a ideia é analisar, né, o que foi observado, além dessas falas deles, né, que a gente questionou, que a gente problematizou,
confrontar isso, né, com a realidade de trabalho deles, né, com as condições ambientais e mesmo com essas informações que são latentes, né, as hesitações nas falas, né, às vezes expressões, às vezes eles falam assim, não, mas assim, às vezes recebe um telefonema, né, uma expressão tipo assim, os não juízos de valor, por exemplo, que aconteceu muito no PSF, né? Nossa Senhora, mas hoje aqui tá tranquilo, você tem que vir aqui, é segunda-feira o bicho pega aqui, sexta é tranquilo, não, sexta é tranquilo, por que sexta é tranquilo? Como que eles realizam a atividade deles, né? Por que na sexta é tranquilo? O que acontece na sexta que é tranquilo e na segunda não é? Então, é isso, né? Tentar confrontar mesmo. E a ideia principal é ir além dessa coisa que é imediata, né? Uma coisa que eu tive muita dificuldade, assim, que a Rosângela me ajudou muito. Às vezes eu estava observando lá, aí a Rosângela falava assim, mas Bruna, você tem que problematizar, você tem que questionar, né, Rosângela? O cara assim, gente, mas é tão óbvio. É isso, pronto. E a ideia é justamente isso, e além desse óbvio, né? Porque o que pode parecer óbvio para mim, ali tem um caráter do cotidiano mesmo, um caráter tácito que a gente não percebe. Por isso é importante essa confrontação a partir da verbalização dele, né? E da nossa observação também. Então, a ideia é justamente isso, né? A partir desse ir, né, entre o discurso do gestor sobre o próprio trabalho dele, sobre a própria atividade de trabalho dele, e o comportamento que a gente observou, né? Confrontar isso, né? O que a gente observou, o que ele fala, o que ele faz, como que ele faz, por que ele faz daquele jeito. E dessa forma, as dimensões que são subjetivas, elas não ficam esquecidas, né? Elas são inseridas dentro de um contexto de trabalho. Porque muitas vezes, se o gestor fala assim, né? Sexta-feira é fácil, é tranquilo. Mas o que é fácil, o que é tranquilo para ele, né? O que isso envolve? Então, a técnica de autoconfrontação é justamente tem essa ideia, né, de intervir nessas situações de trabalho, né, fazer essa análise junto com os trabalhadores. Essa reunião que a gente teve e que a gente ainda vai ter mais algumas reuniões com gestores, a ideia é justamente isso, né, confrontar o que foi observado, o que foi falado para eles, por eles, né, e ver o que pode ser feito e analisar isso juntamente com eles. É importante isso, que eu acho muito legal na técnica de autoconfrontação, que eu acho que tem uma aderência maior também pelos trabalhadores, é porque isso é feito em conjunto com eles, né? Eles participam disso. Não é uma coisa que vem lá da Secretaria de Saúde, de quem posta, que é... Não, de certa forma né? Mas trabalha ali com eles. Mas eles se sentem parte disso, né? E isso faz com que eles tenham maior aderência também aqui. É uma coisa que é deles, né? Que foi construída por eles, que não foi colocada. Eu acho muito legal isso. E a partir disso, eles podem reconstruir a própria profissão deles de gestores. Então, eles podem encontrar esses constrangimentos, essas dificuldades no cotidiano de trabalho, né? E aí, assim, confrontando, eles podem ter mais recursos para poder atuar, né? Para ter esse tal desenvolvimento eficaz do PSF, né? Esse tal. Então, o foco da nossa pesquisa está sendo, então, primeiro, né? Investigar esse desgaste que tem no trabalho e também tentar construir, né, possíveis intervenções, né? Paz e amor, para que eles possam pensar coletivamente no trabalho deles. A ideia é justamente essa. E a gente ainda vai ter mais reuniões, né, Rosângela? Mandei e-mail para a
Secretaria de Saúde ontem. Agora está registrado. E é isso, mas é isso. Você quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa depois? O William já fez paz e amor para mim. Pode ser depois no debate. Meu tempo encerrou, é isso? Então tá bom, obrigada, gente. Aí tem meu contato aí no Rosângela, gente, tá? É. Se quiser Eu mandar estou e-mail, tentando acertar com o técnico lá, mas agora eu ele chamo não trabalhava aqui, mandava vir para cá sem nenhum tipo de. eu vou ser apresentadora do fórum, Rosângela, tá vendo, né? Rosângela, pode. Eu já chamei. Ah, já chamou?